Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 13 de Sivan, 5.783, 2 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Estamos no 6º dia para o Shabat, portanto, hoje é o 6º dia, e a partir do pôr do sol de hoje, nós estamos entrando no sagrado dia do Shabat. Então, preparação para o sagrado dia do Shabat. Todas as nossas atenções se voltam realmente para os preparativos para o Shabat. E nós estamos aí já mais do que meio-dia, né? Meio do dia para o Shabat. Então, não podemos esquecer os acendimentos das luzes especiais de Shabat, que hoje será às 17h08, né? Então, portanto, aos amados lares Benei Noah, né? As mulheres a partir das 17h08, fazendo o acendimento das luzes de Shabat, né? Para receber o sagrado dia do Shabat. Nós estamos na nossa sexta leitura, a nossa sexta leitura da nossa Parashá semanal Nassô, que significa levanta, a viagem do Mishkan, o tabernáculo no deserto, a viagem pelo deserto, fazendo realmente por onde passa florescer, fazendo por onde passa que as negatividades, as energias negativas, destrutivas, malignas, caiam por terra, e assim, sem sombra de dúvidas, o povo judeu vai marchando em frente em direção à terra prometida. A travessia do deserto, né, é para mostrar que, sim, é possível nós atravessarmos esse deserto abrasador entre as nações e chegarmos, sem sombra de dúvidas, à terra prometida, a redenção final com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como vida eterna. O povo judeu é o nosso irmão mais velho, é o filho primogênito de Deus, e, portanto, nele nós temos o exemplo para que nós possamos aprender as ricas lições, os aprendizados através da Torá, dos seus mandamentos, as 7 leis e as suas ramificações de Noah para as nações, para um mundo melhor, onde nós podemos aí, sem sombra de dúvida, estarmos traçando as nossas metas para alcançarmos o objetivo supremo, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Os desafios são muitos, mas não significa que são impossíveis, muito pelo contrário. Os desafios são muitos, porque é da vontade de Hashem que nós venhamos realmente transpor esses obstáculos para que mais e mais, dia a dia, nós estejamos angariando, né, méritos para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas comunidades e as nossas sinagogas Benei Noah regionais, para que o povo Benei Noah possa estar realmente no serviço a Hashem, ombro a ombro com o irmão mais velho, o povo judeu, para que juntos possamos realmente estarmos com o Mashiach na redenção final. Então, os aspectos que nós temos nesta Parashá da semana, onde nós estamos vendo aí momentos em que os líderes se unem para fazer oferenda em nome dos Benei Israel, de toda a comunidade judaica, né? E depois nós estamos vendo aí, desde ontem, um momento individual. Cada líder leva a sua oferenda a Hashem, né? Em nome da sua própria tribo, em seu nome e em nome da sua tribo. Aí nós temos um mover, né, peculiar de indivíduo, a característica da liderança, a característica da sua tribo. Então nos mostra que há momentos em que nós precisamos estar agindo de forma individual,
dentro da jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Isso daí está dentro do aspecto, entre outras coisas, né? As suas preces diárias, que muitas vezes você vê numa situação que precisa fazer de forma sozinho ou sozinha, né? Individual. Então, é o seu momento individual. E aquele momento em que você pode estar reunido com a comunidade, com a sinagoga Bnei Noach regional, né, com os demais integrantes, né, da comunidade, do corpo, né, para fazer um serviço realmente agradável a Hashem. Então, são momentos em que, em todos eles, nós temos lições, aprendizados, e nós precisamos executar aquilo que nós adquirimos para que nós possamos realmente estarmos aí prestando a Hashem, né, um serviço agradável. Então, sexto dia, preparação para o sagrado dia do Shabat, né, momentos, né, que antecede a entrada do Shabat, para que nós estejamos aí com reflexões mais pontuais, estejamos com reflexões mais voltadas para a santidade especial do sétimo dia, o sagrado dia do Shabat, e assim, sem sombra de dúvidas, prestarmos aí um serviço à noite, o Kabbalat Shabat, a recepção do Shabat, amanhã de manhã, o Shacharit, o serviço da manhã, e à tarde, né, o serviço da tarde, mais a Havidalah. Então é bom nós estarmos envolvidos em tudo isso, porque assim nós estamos, sem sombra de dúvidas, agradando ao nosso rei. O rei Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é conhecido também Kohelet, né? O livro de Kohelet. No capítulo 1, nós temos aí o versículo 13, que diz assim: eu apliquei minha mente para buscar e investigar com minha sabedoria tudo o que acontece sob o céu. É uma lamentável tarefa que Deus deu aos homens para se preocuparem. Então, de acordo com esse versículo, né, Talmud Rochma, ele comenta da seguinte forma: nesse versículo, Salomão relata como se dedicou totalmente ao estudo da filosofia e questões materiais sob o céu ou sob o sol, até que ele descobriu que o mal, Ra, mencionado na Torá, refere-se à obsessiva busca por mundanidades e riquezas, com as quais o homem está perpetuamente preocupado. Embora o homem deva envolver-se na procura de seu sustento, isso não deve levar ao ponto de exauri-lo, né? Então, segundo o Talmud Rochma, né, nesse comentário aqui do versículo 13 de Salomão, está nos falando que de fato a busca do ser humano no seu dia a dia é uma busca por mundanidades e riquezas, ou seja, as suas necessidades seculares e riqueza, que é a questão de realmente ser próspero, né? E isso realmente faz com que ele se envolva com pensamentos preocupados, né? Então, o que eu vou ganhar hoje, o que eu vou investir amanhã, o que eu vou comer hoje e amanhã será que eu vou ter para comer? E assim sucessivamente. O mundo secular, com o seu materialismo, ele acaba envolvendo o ser humano nessa história toda. Apesar que o homem ele pode e deve envolver-se realmente nessa procura pelo seu sustento, né, no mundo secular, todavia isso não deve exauri-lo, quer dizer, isso não deve esgotar as suas energias, as suas forças. Devemos buscar sim o sustento para a nossa vida, a nossa família, mas isso não pode nos matar. Lembra daquela expressão: hoje trabalhei
trabalhei que nem um burro. Tem alguns que falam assim, nossa, trabalhei, quase morri de tanto trabalhar no dia de hoje. Então, as nossas atividades seculares, elas não podem, de forma alguma, esgotar as nossas energias, as nossas forças, porque nós temos que ter energias e forças para as preces, estudo da Torá, praticar de tzedaká, atos de bondade, atos de caridade, né? Ofertas, doações, dízimos. Nós precisamos estar envolvidos não somente com as questões materiais do mundo secular, mas nós precisamos estar envolvidos também com aquilo que é essencial da nossa vida, que é a questão espiritual. Então, por isso, eu quase morri de tanto trabalhar hoje. Essa é uma expressão que nós temos que fazer uma nova avaliação e rever realmente esse trabalho que está quase te matando, porque na verdade não pode ser, ok? Na sequência, nós temos aí também o comentário de Metsudat David, que diz: eu concluí que Deus conferiu aos homens a livre escolha entre suas vontades para que Ele, o Eterno, possa puni-los. Se não existisse o livre arbítrio ou livre escolha, não existiria a punição. Então, aqui nos comentários de Metsudat David, ele fala, a livre escolha é exatamente entre a questão de nós escolhermos entre o bem e o mal. E justamente por termos a livre escolha, nós estamos sujeitos à punição por parte de Hashem. Porque quando nós escolhemos errado, quando nós decidimos errado, né, nós temos uma punição nessa história. E então nós vamos responder pelas punições, pelos erros que nós cometemos. Nós temos a livre escolha, mas nós nunca podemos esquecer que, na verdade, nós somos escravos pelas suas consequências, sejam elas boas ou não. Essa é a realidade. Continuando aí os nossos comentaristas, né? Eles falam, eu me senti compelido, diz Salomão, a aprender dos meus companheiros, os sábios da época, a ser como um viajante, por assim dizer, em todas as áreas do conhecimento. Eu desejava estudar todos os assuntos sob o sol e ver se o mundo é governado pela orientação divina ou pelo ocaso, ou acaso, né? Ou pelo acaso, ou ocaso, né? O fato de o homem ter a escolha para estudar outros assuntos diferentes da Torá coloca-o em desvantagem. Ele pode questionar o modo como os eventos ocorrem no mundo e não entender por que o bom tem de sofrer e o mal tem sucesso. Ele achará injusto que ambos morram de maneiras semelhantes. Eu vi todas as coisas que são feitas sob o sol, mas não encontrei uma razão para esses eventos. Somente o céu conhece o propósito de tudo, ou seja, somente Deus conhece o propósito de tudo. E como um viajante, eu parti para estudar todos os assuntos que pude encontrar com a intenção de ver se eles têm algum valor para mim, e eu poderia colher alguma sabedoria deles. Então eu descobri, no entanto, que primeiro devemos nos encher com o conhecimento da Torá e fazer do seu estudo nossa mais importante tarefa na vida. E acrescentado a isso, devemos agir com devoção, compaixão e benevolência, assegurando assim que nenhuma influência externa nos levará a pecar. É o comentário de Al-Shir, né? Então, veja bem, aqui, né, os comentaristas, né, trazem para nós que, na realidade, nós estamos aqui como um viajante. E já aprendemos que daqui nós não levamos nada. O que nós levamos daqui é o conhecimento da Torá e a obediência às suas mitzvot, as 7 leis de Noah e as suas ramificações.
É o que nós levamos aqui, é a nossa verdadeira techuvá, o verdadeiro retorno a Deus para o genuíno verdadeiro arrependimento. Realmente são os frutos das nossas preces e também os frutos da nossa tzedakah. Então é isso que realmente está dentro do aspecto, né, sobre o conhecimento da Torá e fazer do seu estudo a nossa mais importante tarefa na vida, com devoção, compaixão e benevolência, assegurando assim que nenhuma influência externa nos levará a pecar, ou seja, a afrontar o nosso Deus. Então, amados, né, a Torá, ela é de fato, como é o tema nosso de hoje, né, a Torá é que dá vida a tudo. Sem a Torá, você é apenas um zumbi, você está no estado vegetativo. Você simplesmente vive por viver, porque tem que viver, nada mais do que isso. E no final, não vai levar nada e também não vai ganhar nada. E aí, como que fica? Então, por isso, né, realmente a Torá é tudo. Sem a Torá, nada. Nada somos. Somente com a Torá, os seus mandamentos, somente com as 7 leis de Noé e as suas ramificações que estão na Torá, é que nós podemos realmente ter frutos que possam nos trazer bem-estar e shalom aqui e agora, e também acumular grandes bênçãos para a redenção final e o Olam Rabá. Por isso, vamos nos dedicar aí cada vez mais à Torá. Baruch Hashem. Né? O nosso Shalom hoje, nós temos aí, né, o João Carlos Silva, do Rio Grande do Sul. Temos a Maria Anísia, a Sônia Maria de Souza, de Tangará, no Mato Grosso. A Wanda Ikegami, de Pereira Barreto, interior de São Paulo. O Claudomiro Machado Siqueira, Adriano Januário da Silva, a Virgínia da Bahia, a Edna Nascimento de Peruíbe, né, Baixada Santista, São Paulo, a Cristiane Novak. Temos também aí um pessoal precioso aí de Portugal, né? Temos aí o Pedro Marçal, lá de Aveiro, Portugal, né? Temos aí a Donária do Carmo, de Lisboa, o Diego Monteiro, que também é de Portugal, a Cibele Ludmila, né? Que é de Lisboa, Portugal, a Elizabeth Lobo, que é da cidade do Porto, né? Então, esses aqui são os nossos amados, né? De Portugal, mas tem mais gente de Portugal ainda, né, que de vez em quando dá o ar da graça e nós vamos falando aqui também, ok? Temos aí a Ariete Freier, de Itu, interior de São Paulo, a Bruna de Machia, a Elizabeth Farias, o casal Maristela Correia e Ronaldo, da cidade Raul Soares, Minas Gerais, a Miriam Oliveira Vidal, da Serra do Mel, Rio Grande do Norte, a Nara Abreu, a Danúbia Araújo Gratão, de Valinhos, né, interior de São Paulo, o Declier e família da cidade de Anapu, lá no Pará, Baruch Hashem, né? Temos aí o Declier, que está aí sempre conectado também à tarde com a Torá, né? A Maria Lúcia Monteiro, de Fortaleza, Ceará, Lilian Denarelli, de Caraguatatuba, cidade litoral, né, litorânea, né, interior de São Paulo. Temos aí o emissário Henrique Oliveira, Neide Vilas Boas, da Silveira, né, Inácio de Mauá, Grande São Paulo, Felipe Maia, e temos aí a Andréia Gomes, da cidade de Oriente, aqui região de Marília, né? A Andréia Gomes, né? Moda Story, né?
Então, temos aí também a Andréia e família ali na cidade de Oriente, Baruch Hashem, né? Temos aí o Mateus de Brito, a Inês Martins, a Ana Lúcia, né? Temos aí a Tisca Matos, a Luciana Rodrigues, quem mais está por aí? Mateus de Brito. A Edina da Silva, né? Temos aí mais uma lá, já dito. Temos a Cássia Galdino, Baruch Hashem. Opa! A Vânia Ivonete, Maria da Silva, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? A Edna aqui está dizendo, eu estou aqui, não esqueça de mim. Né? Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós estamos ainda, né, no capítulo 7 de Bamidbar, Números, né? Estamos na Parashá Nassô. Ontem nós tivemos aí a reflexão, segundo o Midrash, das 5 primeiras tribos, né? Qual era a intenção, o interesse de cada tribo para a entrega das suas oferendas, né? Vimos aí as oferendas que foram entregues, né? Uma travessa de prata, tivemos aí uma bacia borrifadora de prata, né? 70 shecalim, uma colher, um novilho, um carneiro, um cordeiro, um cabrito, né? Uma oferenda de paz, carneiros, cabritos e cordeiros, né? Representando os sacerdotes, os levitas e os israelitas, e também correspondendo à Torá, aos profetas e às escrituras. Também 5 tipos de animais, que também corresponde aos 5 livros da Torá. Aí nós vimos aí a tribo de Yehudá, Isahar, Zevulun, e Reuven e Shimon, que foram as tribos que nós ontem fizemos aí as reflexões, os interesses, né, de cada uma das tribos, o porquê de levar as suas oferendas, né? Então, nós vimos aí, né, a Célia Bina também chegando por aí, Shalom, Shalom. Então, o líder de Yehudá, né, foi exatamente para agradecer a realeza. O líder de Isahar foi para celebrar a Torá, porque eles amavam a Torá e se dedicavam a estudos da Torá integralmente. Zevulun, porque amava a Torá, trabalhava e sustentava o seu irmão, a tribo de Isahar, na questão da Torá. Reuven, né, justamente pelas tentativas de salvar Yosef, né, de ser vendido, e Shimon, né, que colaborou com a construção do tabernáculo, porque vingou, né, o sequestro da Diná, e também, né, com a construção do tabernáculo, com sua participação, trouxe a extinção, né, das mulheres adúlteras e da Sotá, né, sobre a questão duvidosa dentro desse campo aqui da Sotá, né. E hoje, então, nós vamos ver as outras 7 tribos dentro desse sentido aí. Então, no capítulo 7, a partir do verso 42, né, e até o verso 83, nós temos aí as 7 tribos para vermos e refletirmos sobre a questão do interesse, né, do objetivo, da intenção de entregar as suas oferendas, né. Então, aí no verso 42, né, no 6º dia foi o líder dos descendentes de Gad, Eliasaf, filho de Deuel, e levou então a sua oferenda até os Kohanim, ok? Então,
Na sequência que nós temos aqui, temos aí o líder da tribo de Gad, né, que trouxe a oferenda, e o objetivo deles exatamente foi de conduzir o povo judeu pelo Jordão na terra de Israel. Foi quando Gad falou que queria ficar do lado leste do Jordão e que não queria habitar dentro da terra prometida. Então aí Moshe, conversando com Gad, eles então fizeram ali uma aliança, né? Que Gad ele não voltaria para as terras do leste enquanto todo o povo não obtivesse a vitória completa e plena contra os inimigos na posse da terra prometida. Então Gad, né, ele foi realmente para celebrar o êxodo do Egito e também foi destinado, né, para conduzir o povo judeu pelo Jordão na batalha. Então, né, a gratidão, a oferenda é dentro desse aspecto. A 7ª tribo foi a tribo de Efraim, que trouxe as suas oferendas para celebrar Iacove, porque Iacove abençoou Efraim antes de Menaxê, embora ele fosse o irmão mais jovem, e Menaxê o primogênito. A 8ª tribo foi a tribo de Menaxê, que trouxe as suas oferendas para celebrar Iacove e Menaxê, né? Então, Menaxê, ele foi grato a Deus pelo pai que teve e pelo irmão que teve. E ele aceitou tranquilamente, de forma passiva e amorosa, a decisão que foi dada sobre as bênçãos. Apesar de ele ser primogênito, Efraim foi abençoado primeiro. A 9ª tribo foi a tribo de Beniamim, que trouxe as suas oferendas para celebrar Rachel, a mãe de Beniamim e Iosef, né? Então, Beniamim, melhor dizendo, ele faz a sua oferenda em gratidão a Deus pela mãe que ele teve, né? A sua mãe Rachel. A 10ª tribo é a tribo de Dan, que trouxe suas oferendas para celebrar Shimon, né? Shimishon, que é o Sansão, o Nazir, que emergira da tribo de Dan, o grande personagem da tribo de Dan. A 11ª tribo é o líder de Asher, que trouxe a sua oferenda para celebrar o fato de que Deus tinha felizmente escolhido o povo judeu como seu povo. Então, o líder de Asher, né, da tribo de Asher, ele dá a sua oferenda em gratidão a Hashem por ter escolhido o povo judeu como seu povo. E a 12ª tribo, a tribo de Naftali, trouxe suas oferendas para celebrar os patriarcas e as matriarcas, né? Então, ele foi grato a Hashem pelos patriarcas e pelas matriarcas do povo judeu, ok? Então, estas são como que se fala? As oferendas trazidas pelos líderes e as suas intenções que nós acabamos de ver aqui, ok? De forma resumida, né, só para fecharmos a questão da oferenda dos líderes, né, a oferenda de cada líder, junto com os detalhes que nós estamos vendo aí. Então, de forma resumida, nós temos aí o seguinte: a oferenda, travessa de prata, 130 shekalim, né, o significado principal é a vida de Adão, né, que estabeleceu a primeira família, né? O detalhe aqui é que a vida de Adão durou 930 anos, incluindo muitas eras diferentes, e seus descendentes tiveram personalidades também muito diferentes uma da outra. A bacia borrifadora, né, de prata, de 70 shekalim, né, corresponde exatamente à vida de Noar, os dias de Noar, e também o detalhe aqui é que Noar testemunhou de perto tanto a destruição do mundo, o dilúvio no caso, quanto o estabelecimento de um mundo novo, contendo 70 nações existentes naquela época, 70 nações diferentes. A colher de ouro, 10 shekalim, cheia de incenso, né? Ela representa exatamente a Torá,
E o detalhe é que a Torá é a única unidade, contudo, ela é dividida em 10 mandamentos e 613 mitzvot para os judeus, e ela contém 7 leis de Noah, ou 7 leis universais, e as suas ramificações para as nações, ok? Baruch Hashem. O Rodrigo Gomes chegando por aí, né? O Rodrigo Gomes aqui de Bauru, Baruch Hashem aí, Shalom a ti, a família, Baruch Hashem. Depois nós temos aí a questão do novilho, do carneiro e do cordeiro, que representa os patriarcas Avraham, Isaac e Jacob. E o detalhe aqui é que os 3 patriarcas, né? Os 3 patriarcas, eles geraram todos os judeus que existiram ao longo das gerações até os dias atuais, né? E lembrando simplesmente que os patriarcas, eles primeiro eram Benei Noach, né? Depois que se transformaram em judeus. Depois temos a oferenda de pecado, né? Que é o perdão pela venda de Yosef, e como nós vimos aí no dia de ontem, né? Esse sacrifício, essa oferenda de pecado aqui, ela foi uma oferenda de um animal do sexo feminino, foi uma cabrita, né, que foi ofertada, como está lá em Gênesis 37. Você lê lá cabrito, mas nos comentários do Talmud do Midrash consta lá que foi uma cabrita. E o detalhe é que cada um dos irmãos de Yosef participou da sua venda de modos diferentes. Por isso, cada um necessitava uma forma diferente também de perdão. E o detalhe final aqui, nós temos a oferenda de paz, que significa e representa Moshe, Aharon, os sacerdotes levitas e israelitas. E o detalhe é que tanto Moshe quanto Aharon alcançaram a paz por métodos diferentes, verdade e compromisso. Existem 3 tipos de judeus, mas todos são necessários para a oferenda de paz, ou seja, todos fazem parte de um único povo, né? Então, por isso, nós temos a mensagem: juntos nós somos mais fortes, né? Então, é onde que nós precisamos estarmos juntos, unidos em unidade, para que nós sejamos fortes e possamos aí ter forças para atravessarmos o deserto abrasador, ok? Chegando por aí também a Rosa Maria Simplício de Farias, né? A Ângela Rodrigues, Baruch Hashem, né? Nesses últimos dias dos nossos estudos, nós temos aí várias reflexões valorizando muito a ação e o poder da mulher. Então, justamente para podermos honrar, né, esse momento, as mulheres, né, que graças aos méritos, né, às virtudes das mulheres do Egito, nós temos aí a libertação do povo do Egito, né? As mulheres que doaram seus espelhos de bronze para poder fazer parte do Mishkan, tabernáculo no deserto. E a princípio Moshe não queria pegar dos espelhos, porque era um instrumento que elas usavam, né, para enfeitar-se, né, ficarem bonitas, belas, cheirosas para os seus maridos. Então, a princípio, Moshe não quis aceitar, mas Deus falou para Moshe aceitar os espelhos de bronze, porque para ele era muito precioso essa oferenda das mulheres dos espelhos de bronze, porque elas usavam espelhos de bronze para enfeitar-se para os seus maridos, não para outro. E justamente porque elas tinham 2 objetivos, vamos dizer, 2 objetivos supremos, que era qual? Era levantar a moral dos seus maridos, a sua autoestima, a honra deles, e também eles terem, como diz assim, eles olharem para ela como maridos e honrarem a posição de maridos. E assim eles coabitavam e elas iam tendo filhos.
e cada vez mais filhos, procriando, né? Trazendo à luz muitos filhos, para que o povo judeu fosse bem numeroso na saída do Egito. Então, sem sombra de dúvidas, isso fez com que elas fossem honradas também, né? Então, nós temos aqui a relação de 7 profetisas dentro do mundo judaico. Então, nós queremos trazer realmente para a honra das mulheres as 7 profetisas, né, do mundo judaico. São elas Sara, Miriam, Débora, Hana, Huldá e Esther, ok? Então, um resumo de cada uma delas, né? Então, primeiramente, temos Sara, né? A Sara, a esposa de Abraão, foi uma parceira igual em seus esforços para espalhar as crenças monoteístas e a moralidade, né? Enquanto Abraão estava ocupado com os homens, Sara estava ocupada com as mulheres, fazendo o mesmo serviço de Abraão, trazendo o monoteísmo, trazendo a modéstia, trazendo as questões morais dentro do aspecto da palavra, conforme está em Gênesis capítulo 12. Ela foi originalmente chamada de Iscá. Então, para quem não sabe, Sará, ela teve um nome antes, né? Iscá. Abraão chamou-a de Sarai, e depois Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara, né? Sarai, minha princesa, né? Minha princesa superior, e depois ela mudou para Sara, que significa princesa. Então, Sara não seria a minha princesa no sentido pessoal e particular de Abraão, mas ela tornou-se como Sará, a princesa, agora a princesa das nações, porque ela seria mãe de várias gerações, tanto do povo judaico como das nações, né? Então, a princesa do povo judeu e das nações. E Abraão, né? Que antes ele era chamado de Avram, né? Pai exaltado, então ele passou a ser chamado de Avraham, que significa pai de muitas nações, né? Não somente dentro do aspecto judaico, as tribos, mas também as nações aí, que todos falam de Avraham Avinu, nosso pai Abraão. E dessa forma, então, eles foram abençoados e tiveram um filho, Itzarraque. Sara, ela era tão sagrada que o pão que ela fazia para o Shabat, ele permanecia fresco, ele permanecia como tivesse acabado de sair do forno, de uma sexta-feira até a outra sexta-feira. Então, dessa forma, né, a santidade de Sara, a sua vida especial, a sua vida sagrada, né, ela fazia com que os pães permanecessem dessa forma de uma sexta-feira até a outra sexta-feira, de um sexto dia até o próximo sexto dia. Bem como também as luzes que elas acendiam de Shabat, elas permaneciam acesas de forma milagrosa, assim como os pães, de um sexto dia até o outro sexto dia, né? Devido a essa grande posição de Sara, de ser tão sagrada assim, né? Sara, na época do falecimento, né? E além disso, né? Uma nuvem de glória de Hashem pairava sobre a tenda de Sara. Então eram 3 questões que permeavam a tenda de Sara, né? O pão, os pães especiais de Shabat, as luzes especiais de Shabat e a nuvem, uma nuvem de glória que ficava em cima da tenda de Sara. Sara, na época do seu falecimento, né, ela foi dita, quando a Torá menciona a questão do falecimento dela, né, como está em Gênesis 23, então fala que sua vida foi 127 anos, né, ou seja, foi 100 anos, 20 anos e 7 anos. Isso simboliza que, quando ela tinha 100 anos, ela era tão pura de pecado como uma donzela de 20 anos. E quando ela tinha 20 anos,
ela era tão bela quanto uma inocente criança de 7 anos de idade. Por isso, Sara fala que a sua vida, a vida de Sara foi de 100 anos, 20 anos e 7 anos. 127 anos, né? Justamente para trazer esse aspecto aqui, né, da preciosidade da vida de Sara, ok? O irmão Eudes está por aí também chegando, Baruch Hashem, né? O Ronaldo Pereira Moreira Correia Pereira, né? Junto com a esposa Maristela, né? Já mencionamos aqui a cidade de Raul Soares, Minas Gerais, e a Tereza Jacinto, lá de Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo também, chegando por aí, Baruch Hashem aí, ok? A segunda profetisa aqui, para nós mencionarmos hoje, é Miriam. Os descendentes de Abraham e Sara foram para o Egito, onde foram escravizados, e naqueles tempos difíceis, uma menina pequena chamada Miriam, que Miriam tem a sua raiz, né, em Mara, que significa amarga. Ela nasceu do casal Amiram e Yocheved, né? O pai dela era o líder da geração e a sua mãe era uma parteira ocupada, determinados a não gerar mais filhos, temendo os decretos do faraó, né? Então, Amiram, ele se separa da sua esposa Yocheved, para que não tenham filhos, e assim o faraó com os seus soldados não venham pegar dos filhos e matá-los jogando no Egito. E com essa atitude, os homens também seguiram o exemplo do líder e também se separaram das suas esposas, né? Então, Miriam, ela realmente soube, né? Exatamente porque ela era uma profetisa, e ela soube realmente que estava destinado, né, os pais dela a ter um filho que iria libertar o povo judeu da escravidão. Então, ela convenceu, né, o seu pai a retornar ao casamento, ao convívio com a sua mãe, com a sua esposa, né? E assim eles voltaram a coabitar, todos os homens seguiram o exemplo da liderança, voltaram a coabitar com as suas esposas, e todas elas deram à luz filhos, entre eles, né, Amiram e Yocheved, né? Amiram e Yocheved, então eles coabitaram e assim nasceu Moshe, o Redentor de Israel. E Miriam também continuou acreditando num futuro melhor, mesmo quando seu pai duvidou da sua profecia. Quando os israelitas deixaram o Egito e cruzaram o Mar Vermelho, então Miriam liderou as mulheres em um canto e uma dança de agradecimento a Hashem pela passagem do mar. E devido ao mérito de Miriam também, né, Deus proveu o povo com uma fonte itinerante durante a maioria dos 40 anos em que eles peregrinaram pelo deserto, como está em Shemot, capítulo 20, né? Então, a água que não faltou ao povo. A terceira profetisa é Débora, que governou Israel debaixo de uma tamareira na terra de Efraim, né? Segundo os nossos sábios, Talmud e Mishnah, que contam para nós. Uma razão para esse escritório ao ar livre, por assim dizer, ela estava ciente de estar sozinho com homens que iam buscar seu conselho e, portanto, ela escolheu encontrá-los em plena vista, em escritório aberto, todo mundo vendo, para que não pairasse nenhuma dúvida moral e ética e espiritual, né? Então ela fez o seu escritório às portas abertas, né? Então a escritura descreve Débora como uma mulher de chamas. Os sábios entenderam isso como significando que ela teve a honra de fazer pavios para a menorá do templo, conforme consta em Juízes, capítulo 7, onde temos a história de Débora. Ela transmitiu também a mensagem de Deus ao general Baraque, que ele deveria ir à guerra contra os canaanitas, que tinham oprimido o povo de Israel
já dando a ele a palavra da certeza da vitória, que ele poderia ir à batalha. Porém, Baraque, ele concordou em ir à batalha, desde que Débora fosse junto com ele na batalha, senão ele não iria na batalha, né? E ela concordou e foi, né? E ela cantou uma canção para agradecer a Deus pela sua libertação, e a terra então permaneceu tranquila, graças a Débora, por 40 anos, como consta em Juízes, capítulo 8. Quarta profetisa, Hana, né? Ou Hana, que é registrado lá em 1 Samuel, né? Que fala de Hana, que era casada com um profeta chamado Elcana, e Hana não teve filhos, mas a outra mulher do seu marido tinha filho, a Penina, foi abençoada com muitos filhos. E num determinado feriado, ela estava tão triste que foi então ao tabernáculo, e ali, na presença de Hashem, ela chorou e ela fez a sua prece em silêncio. Somente o mover dos seus lábios, né, testificava que ela estava em prece. Porém, né, o Kohen que estava de plantão naquele dia era o Kohen Eli, e ele acabou confundindo, achando que Hana estava embriagada naquela hora da manhã, estava embriagada ali. E quando ele a inquiriu, ela simplesmente abriu seu coração e disse para o Kohen Eli, né? Que era Kohen Gadol Eli, né? O sumo sacerdote ali, naqueles dias, dizendo a ela da aflição do seu coração e que ela não tinha filhos e que ela estava ali se derramando na presença de Deus para que Deus pudesse lhe dar a graça de dar à luz a um filho. E caso isso acontecesse, ele seria consagrado a Deus todos os dias da sua vida. Então, dessa forma aí, né, o Kohen Gadol Eli, né, abençoou-a e fez com que ela ficasse tranquila ali o tempo que ela quisesse para fazer a sua prece a Hashem, né? Então, dessa forma aqui, né, devido ao seu estilo, né, o estilo de preces no meio judaico, né, a maioria deles se baseia exatamente na conduta de Hana, né, sobre a prece silenciosa, só o mover dos lábios como um sussurro, somente a própria pessoa ouve o sussurro da sua prece, né, e entre eles está a Amidá, que a Amidá, né, que é de 18 preces, ela é feita em silêncio, em pé, né, numa posição de silêncio e só com o sussurro, somente a própria pessoa ouve, né, essa prece chamada de Amidá, né? Até o momento a Amidá ela é feita apenas por judeus, né? Ela não está liberada para os Benei Noach, né? E assim então Hana, a sua prece foi ouvida e ela deu à luz a Shemuel, né, como está registrado lá em primeiro livro de Samuel, e Samuel tornou-se um dos grandes profetas do povo judeu. A quinta profetisa é Abigail, né? Abigail era sábia e bela esposa de Nabal, um homem mordaz que era tão duro quanto um cão, né, como está também em 1 Samuel capítulo 25. Após Nabal, que era tão rico quanto era tão mau também, né, se recusar a dar provisões para o rei David e seus homens, Abigail lhes deu pão, vinho, carne e frutas secas e convenceu David a não matar o seu marido. Segundo o Talmud Megillah 14b, ela fez isso usando provas da lei judaica, né? 10 dias depois, Nabal morreu e David e Abigail se casaram. E a tradição nos conta que Abigail, que fez mais do que apenas dizer palavras sábias, mas que na verdade ela profetizou para David, né? Segundo Seder Olam Rabbah 21, né? Então David acabou casando com Abigail. A sexta profetisa foi Hudá. A profetisa Hudá
foi quem encorajou o rei Josias a continuar o seu programa de renovar o templo sagrado em Jerusalém e reintroduzir o serviço de Deus. Depois que o rei lhe perguntou a importância do rolo da Torá aberto, encontrada no templo, então ela transmitiu a seguinte mensagem de Deus ao rei. Eu trarei, essa foi a mensagem que ela trouxe da parte de Deus para o rei Josias. Eu trarei uma calamidade sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as palavras do livro que o rei Yehudá leu, porque eles me abandonaram e veneraram outros deuses. Portanto, minha ira será acesa contra este lugar e não será saciada. Mas o rei de Yehudá, com o seu coração terno, e você se humilhou perante o Eterno quando viu o que eu decretei contra este local e contra seus habitantes, e você alugou suas roupas e chorou perante mim, e eu escutei você. Portanto, vou reunir você com seus pais, e você irá em paz para o seu túmulo. Seus olhos não verão todo o infortúnio que eu trarei sobre este lugar, que também está registrado em 2 Reis, capítulo 22. E a sétima profetisa é exatamente a rainha Esther. A única mulher a escrever um livro de Torá foi Esther. Foi a menina judia que se ergueu na hora certa e salvou o povo judeu, então exilado na Pérsia, no perverso Hamã, que desejava acabar com eles num único dia. Ela foi levada ao palácio do rei contra a sua vontade, porque ela não queria participar do primeiro concurso de Miss Universo, né? E Esther usou sua posição como rainha para expor Hamã como um trapaceiro e traidor, e o seu povo foi salvo desta forma. Trabalhando junto com seu primo Mordecai, ela teve o livro de Esther registrado para toda a posteridade, para ser lido todo ano em Purim, o dia em que os judeus do mundo inteiro celebram a derrota de seus inimigos que foram derrotados em Purim, conforme está em Esther capítulo 9. Ok? Então, essas são as 7 profetisas, né, que trazemos aqui para exatamente estarmos somando, né, nos méritos das mulheres judias, que graças à sua honradez, né, à sua posição realmente irredutível de trair os seus maridos e, portanto, de trair a Deus, perseveraram e permaneceram fiéis aos seus maridos e a Deus, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, ok? A nossa palavra final de hoje, né, é do nosso Rebbe Menachem Mendel, que traz para nós exatamente sobre a questão que a Torá faz com que o mundo viva. Ou seja, o que o nosso mestre quer trazer para nós é que se porventura não existisse Torá no mundo, não existiria ninguém, não existiria nada. Tudo seria um zero absoluto, só Deus existiria. Então, dentro desse aspecto, né, os príncipes trouxeram 2 tipos de oferendas. Um foi os objetos, recipientes de prata e ouro, farinha, azeite, incenso, etc. E animais, bois, carneiros e cabritos. Os animais que foram consumidos total ou parcialmente pelo fogo celestial que descia no altar, mas não os objetos inanimados. Os objetos inanimados representam a era sem vida que existia antes da entrega da Torá, quando o mundo físico não podia ser permeado pela divindade. O fato de os animais serem consumidos pelo fogo divino celestial simboliza o presente, a nossa era atual, após o Sinai, no qual os objetos e o mundo físico, em geral, podem ser santificados por meio do Mishkan e depois pelo Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, e do santuário para Deus,
que todos nós construímos em nossa vida, em nossas esferas de influência, revela-se no mundo físico a vitalidade divina. Ou seja, o que o nosso Rebbe Menachem Mendes está trazendo para nós aqui é que antes da outorga da Torá, né, o mundo existia apenas provisório, de forma provisória. E também, na realidade em si, é como se o mundo não tivesse vida, porque não havia a outorga da Torá, né? O mundo tinha, de certa forma, vida, por quê? Porque desde Adão, Noé, os patriarcas, as matriarcas, né, já viviam alguma coisa da Torá. Então, por isso que o mundo vivia de forma provisória, graças a estas pessoas, graças a estas nobres pessoas que viviam alguma coisa da Torá. Então, por isso, o mundo estava vivendo de forma provisória. A vida era uma vida provisória. Mas com a outorga da Torá, o mundo passou de fato a existir, onde o mundo físico, certo? Bem como o mundo natural passou a fazer parte de uma fusão com Deus, o divino e o humano se unindo, certo? Dentro desse aspecto, o mundo divino e o mundo material se unindo, trazendo uma fusão e dessa forma coexistindo, tá certo? Então, por isso que a Torá faz com que o mundo viva. Então, aconteça o que acontecer, não deixe de ler as leituras diárias da Torá. No mínimo, você precisa ler as leituras diárias da Torá. São passagens pequenas, certo? A leitura diária. Por isso que é importante você seguir aí, né, os canais, né, Bnei Noach, onde trazem diariamente lá a Aliá do dia. Ou você ter uma Torá, certo? Onde traz as repartições da Torá semanais e as leituras diárias, onde você pode tranquilamente seguir também pela sua Torá a paraxá da semana e as leituras diárias. Ou seja, no mínimo, você precisa fazer a leitura diária para você permanecer coexistindo com Deus. Ok? Assim como também é importante você estar nessa conexão com Deus para que nós possamos continuar trazendo luz divina, trazendo realmente a presença divina nesse nosso planeta, para que possa o nosso mundo continuar existindo, tendo vida. Nós não podemos negar ao mundo e, portanto, às pessoas a luz da Torá, a luz da presença divina. E quando você lê, no mínimo, lê a Aliá do dia, a leitura do dia, você está trazendo luz para o mundo. Quando você participa do estudo da Torá, você está trazendo uma baita luminosidade que não tem tamanho. Não somente a sua vida enche da luz da presença divina, como também você está enchendo ao seu redor de presença de luz divina, da presença divina. E as trevas vão se dissipando cada vez mais. Então, por isso, quando nós temos realmente que a Torá dá vida a tudo, nós precisamos entender que nós somos os portadores da Torá. Nós somos portadores desta vida, para que as pessoas tenham vida. Você não pode guardar só para você. Você precisa compartilhar luz divina, presença divina, a Torá divina, para que nós possamos juntos estarmos realmente transformando este mundo para ser a moradia de Deus. E que a qualquer momento mesmo o justo Mashiach se revele para estabelecer a redenção final, que seja a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Recordando
O acendimento das luzes especiais de Shabat hoje será às 17h08. Então, não deixe de acender as luzes na sua casa, ok? E a partir das 20 horas, nós estaremos aí transmitindo ao vivo e a cores por esse canal do Facebook, né? O Kabbalat Shabbat, diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, na rua José Silvestre, quadra 7, número 45, ali em Bauru, no bairro Jardim Silvestre 2, juntamente ali com o nosso amado emissário Emerson Felipe da Silva, estaremos transmitindo de Bauru para o Brasil e para as nações o Kabbalat Shabbat. Então nós temos outro encontro marcado para hoje ainda, né? Dentro desse horário aí. A partir das 20 horas, o Kabbalat Shabbat. Então, até daqui a pouco, com a graça de Hashem. A você e toda a família, todas as comunidades Benei Noach, um maravilhoso Shabbat Shalom, com muita presença divina. Amém ve amém.